Estados Unidos anunciam pela primeira vez o confisco de um navio petroleiro venezuelano, alegando que ele fazia parte da frota fantasma da Venezuela. E, inclusive, ameaça também Gustavo Petro, presidente da Colômbia, alegando que se a Colômbia não mudar suas atitudes, vai ser a próxima a sofrer com as ingerências dos Estados Unidos. Enquanto isso, Trump também continua pressionando outros países latino-americanos. A exemplo do México, que anuncia tarifas pesadas contra Brasil, China e uma série de outros países, mas Putin faz uma ligação para Nicolás Maduro e alega que vai defender os interesses da Venezuela e aprofundar as cooperações econômicas e militares. Zelensky, pela primeira vez, anuncia que está disposto a ceder territórios, desde que seja consenso também entre os ucranianos, e anuncia uma nova proposta para os Estados Unidos. Será que dessa vez vai para frente? Enquanto isso, Mark Rutte, que é o líder da OTAN, garante que assim como os seus avós, os avós dos líderes da OTAN, claro, tiveram que se preocupar com os russos, está chegando a hora dos europeus, fazendo uma campanha para que haja um aumento do seu efetivo militar. Enquanto isso, Daily Mail, mídia importante do Ocidente, alega que o Trump está disposto a destruir a União Europeia e já teria ligado para países como Áustria, Polônia e Itália para que esses países abandonassem o bloco. Tudo em meio a uma nova doutrina estratégica dos Estados Unidos, que alega um abandono frente à Europa, que estaria atravessando um momento de caos, um caos civilizatório, sendo que os Estados Unidos também estão propondo um novo grupo para substituir o G7. E esse novo grupo teria a participação de China e Rússia. O que está acontecendo com os Estados Unidos, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. E como vocês puderam perceber, né, moro em São Paulo e São Paulo continua sem energia. Aliás, nem internet tem direito, galera. Tive que me virar aqui pra conseguir gravar pra vocês. E tô gravando com a iluminação natural enquanto tá de dia, galera. De noite nem consigo gravar, né? São Paulo tá um caos completo aí. Bom, mas trazendo as informações do nosso vídeo, né, partindo aí pro nosso vídeo, a gente teve a notícia que os Estados Unidos, eles confiscaram pela primeira vez um navio petroleiro da Venezuela. Vale lembrar que a Venezuela, ela está sob sanções ligadas ao petróleo, pelo menos sanções mais fortes, desde 2019, do primeiro governo Trump, sendo que naquele momento a Venezuela exportava, caiu a exportação da Venezuela para cerca de 495 mil barris por dia. Para vocês terem uma noção, desde 2019 até 2025, quase 2026, não teve a retirada das sanções. Só que hoje a Venezuela já exporta quase 1 milhão de barris por dia. Claro que está muito longe do ápice venezuelano, ali próximo do governo Hugo Chávez, quando a Venezuela chegou a exportar 3 milhões de barris por dia, o que, claro, mostra, né, que, nossa, professor, por que tem essa diferença, né, quase 30% aí, né, do que exportava durante o ápice, mesmo com os avanços tecnológicos. É porque a Venezuela, além das sanções econômicas, não consegue modernizar os seus equipamentos, não tem mais tantos mercados para conseguir vender. Convenhamos que toda essa crise econômica causada pela ditadura do Nicolás Maduro fez com que grande parte das pessoas, ou pelo menos da mão de obra qualificada, saísse da Venezuela. Isso é um ponto importante, tá? Geralmente a galera acha, os caras são refugiados, é o pessoal mais pobre, galera, nem sempre, tá? Muitas vezes, a primeira onda de refugiados é a mão de obra mais qualificada. É o engenheiro, é o advogado, o professor, o economista, tal, porque é esse cara que consegue juntar uma grana, pegar ali a sua família e tentar a sua vida em outro país. O cara que é mais pobre, mais miserável, o cara, infelizmente, né, ou demora um pouco mais, ou ele vai continuar sofrendo nas mãos de um governo tirano ou de uma crise econômica que possa se estabelecer no país. Bom,
Dentro dessa premissa, por que a gente teve então essa praticamente dobrar a exportação desses barris de petróleo se as sanções elas ainda continuam? Isso está muito ligado principalmente ao aumento da demanda dos países que já compravam, claro, né, é normal, mas não só isso, mas também a chamada frota fantasma venezuelana. O que é isso? Como a Venezuela, ou as embarcações venezuelanas, elas estão sancionadas pelos Estados Unidos e pelos aliados americanos, teoricamente a Venezuela não poderia comercializar com esses países, certo? Só que existem artimanhas, maneiras de você ocultar a sua atividade como navio não sancionado. Você pode, por exemplo, fingir que o seu navio tem a bandeira de um outro país que não sofre com sanções. Você muitas vezes utiliza documentações de navios que já foram até para desmanche, para que você não consiga ter suas atividades vistoriadas. Ou então o navio fantasma, por exemplo, ele tem algum tipo de conexão em mar aberto com um navio que não seja sancionado. E aí esse navio não sancionado faz o comércio, né, não sofrendo com as sanções impostas pelos Estados Unidos, ou até mesmo a gente pega a Venezuela, Irã, Rússia, a gente sabe que são países que sofrem com muitas punições. Então, é lógico que eles ofertam também seus combustíveis fósseis mais baratos. Existem alguns países, alguns indivíduos, algumas empresas que estão dispostos a comprar esse petróleo sancionado com algum tipo de desconto, mesmo sabendo dos riscos inerentes. E claro que Venezuela, Rússia e Irã oferecem subterfúgios, opções para que os navios não sejam vistoriados pelos americanos, né? Esse é o caso, por exemplo, da embarcação que foi confiscada, que é a embarcação The Skyper, que é um navio sancionado desde 2022, que, aliás, fazia o transporte de petróleo não só da Venezuela, como também do Irã. Para vocês terem uma noção de toda a frota fantasmas que circula no mundo, a gente estima que seja quase 20% do petróleo internacional, ou seja, não é qualquer coisa, é um quinto, sendo que desses 20%, quase metade é russo, a gente tem uns 30% ali sendo do Irã e uns 15% da Venezuela, e o restante de outros países também são também sancionados. A Rússia, então, é a principal liderança dessas frotas fantasmas, segundo as investigações internacionais. Mas a Venezuela também se utiliza desse subterfúgio. Esse caso foi um exemplo típico. Quando o Trump, então, ele faz o confisco desse navio, ele alega que era um navio que estava fazendo o comércio de um produto sancionado pelos Estados Unidos, claro que são sanções praticadas pelos americanos e não reconhecido por outros países, tá? Até por isso o Nicolás Maduro alegou que, na verdade, isso é um roubo, uma pirataria em pleno século XXI. Quando foi perguntado para o Trump o que ele faria com aquele navio e também com o petróleo que estava disposto naquele navio, acho que a gente vai ter que ficar, né? Vai ter que ficar com esses bens confiscados. Ou seja, cara, muito possivelmente a Venezuela, além de ter a primeira atividade, né, mais forte ali relacionada ao navio petroleiro, ainda vai perder as suas reservas de petróleo que seriam comercializadas. E, claro, causar um medo do país que eventualmente negociaria com a frota fantasma venezuelana de ter o seu navio capturado. Afinal, os Estados Unidos aparentemente estão aumentando o arroxo numa região ali tão importante para o comércio internacional. E se o medo seria relacionado somente ao Nicolás Maduro? Não é. O próprio Trump garantiu que a Colômbia, de Gustavo Petro, que vem tendo uma série de atritos nos últimos meses, eu diria, também está sob alvo. Por quê? O Trump alega que existe uma série de laboratórios, que o governo colombiano fica tentando fazer acordos de paz com organizações criminosas, mas não consegue combater os cartéis e por aí vai. O Gustavo Petro declarou publicamente que o Trump é um ignorante, ele faz um convite para que os Estados Unidos, que o Trump venha em direção à Colômbia para ver exatamente o que está acontecendo, apresentando números. Não, a gente fez investigações da inteligência, fechamos tantos laboratórios, reduziu a exportação do pauzinho branco, sabe o que eu tô falando? Mas o Trump colocou, né? Gustavo Petro, fique esperto, porque se você não mudar a sua postura, a postura colombiana, você que também está sendo considerado pelo governo americano como líder de um cartel, ou pelo menos dá uma passada de pano, sabe o que está acontecendo, mas faz vistas grossas a essa atividade criminosa, você vai ser o próximo alvo. Como eu já trago para vocês, a nova doutrina estratégica americana coloca a América Latina como uma prioridade. E penso eu, cara, que claro que a questão do tráfico de entorpecentes é um grave problema que deve ser combatido. Mas vejo eu também, sem querer ser inocentes, tendo uma visão pragmática, que muitas vezes pode ser usado como uma justificativa para intervenções políticas regionais. Concorda ou não, galera? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, no México, a gente sabe que Estados Unidos faz parte de uma aliança militar com o México, aliança militar aliança econômica, né? Um bloco econômico chamado de UNSCA, USMCA, que é Estados Unidos, México e Canadá, que prevê a livre circulação de alguns produtos e preferência alfandegária sobre outros.
A gente sabe que os americanos praticam tarifas bem grandes, principalmente contra os chineses, alegando que eles querem proteger o seu mercado, melhorar a balança comercial e tudo que a gente já falou ao longo de vários vídeos aqui. Sabe qual que é uma acusação também do Trump? Que o México, ele serve como se fosse uma espécie de porta de entrada para produtos chineses. Como assim? O produto chinês, ele viria com preço mais alto no mercado americano. Então a China vende o produto para o México, que cobra impostos baixos, e como o México e Estados Unidos têm uma livre circulação de mercadorias, ou uma preferência alfandegária pelo menos, esses produtos entram no mercado americano sem pagar os devidos impostos, sem pagar as devidas taxas. Por isso, o governo americano vem pressionando há bastante tempo para que a Cláudia Sheinbaum tome medidas mais restritivas contra alguns países. E a gente teve a Cláudia Sheinbaum lançando uma medida para a Câmara, que já foi votado e aprovado, e foi aprovado ontem no Senado por 76 votos a 5, que faz parte do que ela chama de Plano México, que é um plano de reindustrialização, de menor dependência estrangeira, que foca em priorizar as atividades industriais ou as atividades econômicas internas do México. Para isso, tem que tornar os produtos estrangeiros mais caros. E assim, coincidentemente, ela fez isso colocando tarifas que vão de 15% até 50% ou até 35%, porque ainda não foi definida exatamente qual vai ser a tarifa máxima, por isso que eu coloco essa dubiedade para vocês, contra uma série de países, incluindo China, incluindo o Brasil, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Rússia, Tailândia, Turquia, Taiwan. Todos os países que os americanos também reclamavam que faziam parte desse grupo de países que usavam o México como porta de entrada para acesso ao mercado americano. A Cláudia Sheinbaum fala que não tem nada a ver, que não tem nenhum tipo de ingerência estrangeira. Na verdade, foram decisões tomadas pelo próprio México, pensando na sua proposta de reindustrialização e defesa dos produtores nacionais, mas a oposição vê isso como uma Cláudia Sheinbaum pressionada pelo governo americano, que ameaça até sair do bloco econômico e ser um desastre econômico para o México e para o Canadá, porque mesmo que seja um bloco imperfeito com os americanos, com o Trump praticando protecionismo contra vários produtos, a dependência que o México e o Canadá têm frente aos produtos americanos é tão grande que é melhor você ter um bloco imperfeito com algumas preferências alfandegárias do que não ter nada. Pelo menos assim, de sopetão, né? Pelo menos em curto prazo. Portanto, possivelmente há sim uma pressão dos Estados Unidos para que os mexicanos pratiquem essas sobretaxas, incluindo produtos brasileiros. Que, aliás, vão passar a valer a partir do dia 1º de janeiro, hein, pessoal? Dia 1º de janeiro de 2026, mais dificuldade de acesso ao mercado mexicano. E, aliás, percebam, né? Como a gente vem no momento que contradiz completamente a Conferência de Bretton Woods de 1944, que pregava a livre circulação de mercadorias. Os americanos praticam tarifas, os mexicanos respondem. O Brasil também tem o plano chamado de A Nova Indústria Brasil, que pretende também fazer um protecionismo em relação à nossa indústria nacional. Tanto que o Brasil quer colocar limite, né, cotas de compras governamentais no acordo Mercosul-União Europeia, entende? Então faz parte de um mundo cada vez mais protecionista. Se a Venezuela, ela aparentemente está com um aumento de bastante dificuldade, o Putin, por iniciativa própria, pelo menos é isso que coloca a mídia ocidental, fez um telefonema para o Maduro anunciando que vai proteger a soberania e os interesses venezuelanos. A nota que foi anunciada confirma pela Rússia, tá, que houve essa negociação, houve essa conversa, e que a Rússia está interessada em garantir a soberania de Nicolás Maduro e também garantir os acordos estratégicos, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista militar, com a Venezuela. Isso no momento em que o Trump fala de dias contados contra Nicolás Maduro e que a gente tem a primeira apreensão de um navio petroleiro alegando que são navios da frota fantasma. Claro, galera, para mim parece uma espécie de afronta. A própria Maria Zakharova, por exemplo, que é responsável pelas relações exteriores, falou no passado que a Rússia está preparada para responder aos pedidos de socorro dos venezuelanos, incluindo ajuda militar. Vai lembrar que há denúncias que militares venezuelanos, generais russos, estão treinando militares venezuelanos e a própria milícia bolivariana contra uma possível agressão dos Estados Unidos. Ou seja, parceiros na guerra Rússia e Ucrânia, mas a Rússia vem mantendo seus interesses na América Latina. Reforço para vocês, não acho, tá, que a Rússia teria capacidade e interesse de intervir num possível conflito contra a Venezuela, embora sim existam negócios russos na Venezuela.
Poxa, a gente teve ataques contra o Irã. Também existiam negócios russos no Irã. Tinha um país que a Rússia tinha muito negócio, era a Síria. Cara, o HTS tirou o Bashar al-Assad em pouquíssimo tempo e a Rússia pouco fez. Na questão da Armênia, tem até uma aliança militar, a CSTO. A Armênia foi atacada pelos azeres e a Rússia também não fez muita coisa. Claro que cada região é uma região, mas acho eu que os russos estão muito mais preocupados com o seu próprio conflito. Além disso, Zelensky, depois de não responder ao pedido feito, à proposta feita pelos americanos, se reuniu com Mark Rutte, com o Keir Starmer, com o Friedrich Merz da Alemanha, e eles elaboraram um novo plano. E nesse novo plano estaria, de novo, galera, não são informações 100%, a gente pega, rebarbas ali que vão sobrando, informantes que vão repassando informações, mas pela primeira vez, a Ucrânia, o Zelensky, admite convocar eleições desde que haja garantias que o processo eleitoral vai ser seguido sem ingerências estrangeiras e que vai ter um respeito à soberania da Ucrânia, ou seja, a Rússia não aproveitaria a fragilidade de um momento eleitoral para avançar suas posições, e também a cessão de territórios ucranianos, sem saber exatamente quais são esses territórios, tá? Segundo Zelensky, os ucranianos devem ter voz e, por isso, antes de qualquer cessão territorial, nem que seja Donbás, o grande sonho dos russos, deve haver um referendo. E que, aliás, para quem manja um pouquinho, faz parte da própria Constituição da Ucrânia. O Zelensky, durante muito tempo, alegou que ele não poderia, ele mesmo, fazer um acordo de paz Rússia e Ucrânia que cedesse territórios para a Rússia, porque a Constituição da Ucrânia não permite isso. Para você ceder um território, tem que ser aprovado pelo parlamento ucraniano, pelo poder executivo e também passar por um referendo. Se ele quer fazer uma consulta popular, um referendo, cara, muito possivelmente é porque alguma coisa, ou seja, algum interesse, algum tipo de mobilização para que a Ucrânia ceda esses territórios. O Zelensky entregou na quarta-feira essa nova proposta, que fala também de garantias de segurança, algum tipo de reconstrução da Ucrânia no pós-guerra. Há reuniões que estão rolando hoje entre Estados Unidos e Ucrânia, que eles estão apelidando de o Plano Marshall. Para quem não sabe, o Plano Marshall foi o plano de reconstrução do continente europeu no momento pós-Segunda Guerra Mundial, e agora teria um novo Plano Marshall para a Ucrânia, empréstimos americanos para a reconstrução do seu país. Com ativos russos? Não sabemos, Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. E também a garantia que a Ucrânia possa ter um exército de pelo menos 800 mil homens. O Friedrich Merz, quando foi confrontado, falou que maiores detalhes ele não poderia dar porque diz respeito à soberania ucraniana e o Zelensky tem que falar sobre isso. Mas ele falou que o documento possui detalhes sobre concessões que o Zelensky estaria disposto a fazer para os russos. O Zelensky, ele alegou que, dentre as questões territoriais, tem muitos pontos sob discussão, mas ele garantiu que os russos devem sair de Kharkiv, Sumy e de algumas outras regiões. Além disso, o Mark Rutte, que é o líder da OTAN, mais uma vez, e olha, galera, de novo, tá? Na minha concepção, os russos não gostam dos europeus, a gente sabe disso, não dá pra confiar muito, em acordos. Convenhamos, cara, que lá no memorando de Budapeste da década de 90, a Ucrânia cedeu as suas armas nucleares para os russos em troca da promessa da Rússia que não ia violar a soberania ucraniana, e olha o que está acontecendo agora. Então, mesmo com o Putin falando, meu Deus, eu não quero atacar nenhum país da OTAN, jamais faria isso, tal, pra mim, parece que é uma certa histeria do Mark Rutte e de outros países europeus para justificar o aumento dos seus gastos militares. O Mark Rutte ele foi explícito. Ele colocou que hoje os europeus eles devem se preparar para uma guerra na escala que os nossos avós enfrentaram, alegando que os países da OTAN são os próximos alvos. Muitos aliados não estão percebendo a urgência e a hora de agir é agora. A Rússia trouxe a guerra de volta à Europa e temos que estar preparados. Mais uma vez, cara, a gente percebe que os países da OTAN, fora os Estados Unidos, claro, mas eles eram muito negligentes em relação a gastos militares, perceberam quão é importante você investir no seu hard power para manter a sua soberania. Como tem muitos países que estão em crise econômica, a situação de impopularidade dos seus governantes, essa retórica de urgência, meu Deus, a Rússia vai atacar a qualquer momento, para mim parece uma justificativa para que os governos realmente consigam mobilizar a população a investir no setor militar. Não acho, de novo, que a Rússia é boazinha ou que não tem interesse. Acho que sim, tá? Nos países bálticos, enfim, na Moldávia, na região da Transnistria, Gaugásia. Acho que existem sim interesses russos. A Rússia não está 100% economicamente. Está sofrendo com a dívida, com a falta de... Até, galera, você convocar ali, fazer uma mobilização militar
É caríssimo, envolve queda de popularidade, porque são os filhos de famílias ali que estão indo lutar numa guerra. A gente fala de quase 1 milhão de soldados que perderam as suas vidas, os números são muito imprecisos. Mas vamos chutar um número próximo disso? Cara, é óbvio que, né, que você sair para entrar numa guerra contra um país da OTAN, que tem o artigo 5º ali, é uma coisa que preocupa muito, né? Não acho que faz muito sentido na cabeça dos russos. Mas é fato que os europeus também devem ter uma certa preocupação. Por quê? A gente vem discutindo nos últimos dias coisa importante sobre a relação entre Estados Unidos e Europa, né? Os americanos falando de uma queda civilizatória, um caos civilizatório, porque a Europa não consegue controlar direito as suas fronteiras e os imigrantes islâmicos que entram têm uma taxa de natalidade muito maior que a população local, então hoje o continente está mudando a sua cultura e perdendo a sua confiabilidade, segundo, claro, os americanos. Além disso, fala que hoje os europeus são líderes burros, líderes estúpidos, que seguem muito politicamente correto e que por trás de uma União Europeia com as suas burocracias, enfim, existem governos extremamente autoritários, censuradores. Vide o caso, por exemplo, de tarifas, né, de multa que os Estados Unidos aplicou ao X. Pois bem, hoje a gente teve a informação divulgada pelo Daily Mail, um documento vazado. A Casa Branca nega as informações, mas uma série de líderes europeus se pronunciaram sobre o fato, falando que é um absurdo, uma ingerência dos Estados Unidos, que os americanos estão, de fato, dispostos a destruir a União Europeia. A gente sabe que existe hoje o movimento eurocético que é crescente no continente, porque a União Europeia, lembrando, ela tem um histórico bastante grande, como o Benelux, depois como o SECA, a Comunidade Europeia do Carvão Dual, depois o mercado comum europeu, depois o assinado, né, o Tratado de Maastricht, a formação da União Europeia, e aí o Tratado de Lisboa, enfim, uma série de organismos, uma série de momentos que foram fazendo com que a Europa deixasse de ser somente um bloco econômico e virasse uma mega instituição, com parlamento, com conselho, com bandeiras, com tribunal, com, enfim, quase um poder de decisão mais soberano do que os estados nacionais. E isso, segundo os Estados Unidos, é ruim. E a gente sabe que o movimento eurocético, o próprio Brexit, talvez seja o grande expoente disso, mas existe também na Itália, na Polônia, na Áustria, e esses países mais satisfeitos foram convocados pelos Estados Unidos, que estaria fazendo ligações para que eles abandonassem a União Europeia, numa proposta de Make Europa Great Again. O Trump promete que aqueles países que abandonarem a União Europeia, abandonarem essa burocracia, terão livre acesso ao mercado americano e uma ajuda financeira, aporte financeiro, para que eles se tornem grandes de novo. Ou seja, a proposta é destruir a burocracia europeia. A Ursula von der Leyen deve estar péssima com isso. E não é só. Ele promete fazer também uma grande mobilização, uma grande reforma das próprias instituições internacionais. Quando a gente pega hoje os grandes grupos que se mobilizam para discutir questões geopolíticas, tem o G20, tem o G7, tem a própria ONU, por exemplo. Pois bem, galera, a ideia é que os Estados Unidos talvez não vão abandonar o G7, mas eles vão criar o C5, que seriam países que teriam maiores capacidades militares. Mas pelo que a mídia coloca, já tem um certo quê meio estranho que vamos entender qual, tá? E esses países seriam responsáveis por tomar decisões importantes sobre questões de segurança e até mesmo questões nucleares. Esses países são Estados Unidos, China, Índia, Japão e Rússia. Por que eu falo que é meio estranho? O Japão, convenhamos, não é uma potência militar, embora Sanai Takaichi esteja querendo remilitarizar o Japão, parcerias econômicas, estratégicas, militares com os americanos, é fato, né? Mas Israel não tá nesse grupo. O Paquistão tem armas nucleares também. A Alemanha não tem suas próprias armas nucleares, mas tem armas nucleares americanas. A França e o Reino Unido têm as suas próprias armas nucleares. Não fazem parte desse grupo? Percebe? E, de novo, na política e na geopolítica, não necessariamente a ação, mas só a divulgação de uma informação já interfere na maneira como aquilo vai ser colocado para os líderes. Imagina que hoje você faz parte do G7 ou faz parte da OTAN e vê que hoje os Estados Unidos está querendo falar que a OTAN europeia vai se garantir sozinha até 2027, a União Europeia está sendo rachada com incentivo dos Estados Unidos, que os americanos querem abandonar o G7 para a criação do C5 com a China e com a Rússia. Pô, galera, é óbvio que a gente está no momento de uma transformação geopolítica. A questão que fica e que eu trago para vocês e que eu não tenho a resposta
Tem um achismo, mas não tem a resposta, é se isso é uma coisa do Estado americano que estaria querendo mudar esses organismos internacionais, ou uma coisa do governo Trump, que eventualmente numa saída dele, um próximo candidato republicano, ou até mesmo um candidato democrata, vai voltar à geopolítica normal, a essa aliança maior entre Estados Unidos e Ocidente. Mas é fato que o Trump vem com grandes promessas de transformação de grupos geopolíticos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.